Bem, amado, então, dando prosseguimento à nossa aula, e nós vamos terminar hoje, então, eu não anotei nem referência nenhuma, que é para não prolongar a aula, onde tiver mais do que duas referências aqui na apostila, a gente vai ler uma só, que é para a gente encerrar hoje. Nós falamos, né, na aula passada, que a gente está fazendo um resumo de todo o assunto estudado. Nós paramos na aula passada nas bodas do Cordeiro, que é as coisas que acontecerão no céu, uma vez que nós já falamos, por causa do arrebatamento, a história da humanidade foi dividida entre os que ficaram na terra e entre os que subiram para estar com Cristo. Nós já vimos que lá em cima no céu a gente vai participar do tribunal de Cristo, que é o tribunal compensatório, e das bodas do Cordeiro, que é o casamento entre Jesus e a sua igreja. Enquanto que aqui na terra o que vai acontecer é a grande tribulação. Ponto 4. Logo após o arrebatamento da igreja, se desencadeará um período de aflição e angústia sobre a humanidade, que os escritores sagrados chamam de grande tribulação, que é um período de intensa aflição. Mateus 24, 21. Beth. De bobeira hoje. Porque nesse tempo nós já temos essa parte. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. É um tempo de angústia para Israel. Jeremias 37. Eu acho que isso a gente já tinha visto, mas está na página. Vamos lá. A gente vai falar rapidamente. Que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Então, nós vimos que no período da grande tribulação vai ser um período de angústia para Jacó, que é Israel. Embora a gente viu no estudo que durante o período de grande tribulação, Israel vai estar protegida por Deus da sua ira. No entanto, ele vai ser alvo do dragão, da antiga serpente, através do seu representante, que é o anticristo. Então, vai ser um período de angústia para Israel, que Israel vai ser alvo da ira do Satanás e do anticristo, como nós vimos lá representado em Apocalipse, com a figura do dragão, da mulher e do menino que foi arrebatado e que governará as nações. E é Jesus e Israel. E é um período de derramamento da ira divina. Apocalipse 6, 16 e 17. E disseram os montes e os rochedos: caia sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira dele. E quem é que pode suster-se? Bom, esse período de grande tribulação, a mim, me faz lembrar muito o período em que Israel estava sendo escravizado lá no Egito. Enquanto os egípcios oprimiam o povo de Israel, Deus lançava juízo, pragas sobre o Egito. E logo depois dessas pragas, Israel foi liberto. A mesma coisa nesse período. Enquanto Satanás oprimia o povo de Israel, Deus ele trazia manifestação da sua ira contra a humanidade. E depois desse período, também Israel ele foi liberto. Um dos grandes personagens dessa grande tribulação será o anticristo. Ponto 5. A vinda do anticristo ocorrerá em 3 etapas. Primeiro, os antecessores do anticristo, e nós falamos sobre Antíoco Epifânio, que foi um líder grego que invadiu Israel, matou várias pessoas e destruiu o templo. O templo construído aí, no caso, por Neemias, não, Esdras. E depois foi precedido também por um general chamado Tito,
que foi um general do Império Romano na época em que Nero era o governador que Nero era que era o imperador romano. E esse período também, mais uma vez, o templo que Jesus falou, né, que não vai ficar pedra sobre pedra, que não será derribado. Esse templo foi o templo construído por Herodes. Então, ele vai invadir Israel, vai destruir o templo e vai dispersar todo o povo de Israel. Foi exatamente por causa desse general Tito e dessa perseguição contra Israel que Israel perdeu seu território, cumprindo também uma profecia de Deus em relação a que se eles vivessem em desobediência, que eles seriam expulsos do seu território. Então, e esses são alguns dos antecessores do anticristo. O espírito do anticristo, e é esse espírito, né, que Paulo diz que já opera desde a sua época e continua ainda operando nos nossos dias, e a pessoa do próprio anticristo, que vai ocorrer ao final do período dos gentios, quando Deus vai lidar novamente com o povo de Israel. O povo de Israel vai fazer uma aliança de sete anos, ou de 7 semanas de anos, né, de uma semana de anos, né, com o povo de Israel, que no meio desse período, né, de 7 anos, vai quebrar a aliança. Ele vai sentar no trono de Deus, querendo se passar por Deus. Então, por causa desse fato, a aliança vai ser quebrada e vai ocorrer o período de 3 anos e meio de grande tribulação. Aqui não está na apostila, não, mas nós estudamos na época. O grande opositor do anticristo vai ser as 2 testemunhas que nós estudamos, se não me engano, é Apocalipse, capítulo 12, que nós vemos que o período de ação da grande testemunha será, das 2 testemunhas, será durante a grande tribulação, e o seu ministério vai durar exatamente o tempo da grande tribulação, ou seja, 3 anos e meio. Então, depois de 3 anos e meio, essas 2 testemunhas vão ficar mortos na cidade de Jerusalém durante 3 dias. No 3º dia, eles serão ressurretos e vão ser elevados ao céu. E aí diz que as nações vão fazer festa, porque o anticristo ele havia derrotado as 2 testemunhas, eles estavam mortos, e eles vão fazer festa. E a Bíblia diz que quando eles forem ressuscitar e será elevado ao céu, toda vista verá. Esse período de grande tribulação, ele vai ser terminado com a vinda de Jesus em glória. Quando os exércitos do anticristo pensam que vai ter vitória, os seus 2 inimigos, né, que são as 2 testemunhas, eles foram mortos. Então, quando eles pensam que vão vencer a guerra, as 2 testemunhas vão subir, e eu, né, pessoalmente, eu creio que no mesmo dia que a testemunha sobe, Jesus vem conosco, né, com seu exército, e destrói o exército do anticristo. Eu penso assim, porque as datas batem muito, ou seja, são 3 anos e meio, depois de 3 anos e meio Jesus volta, com 3 anos e meio o ministério das 2 testemunhas, depois de 3 anos e meio ele sobe. Eu creio que, se não for no mesmo dia, vai ser num período muito próximo da ressurreição das 2 testemunhas e a volta de Jesus em glória, que é o 6º ponto, né? A segunda vinda de Jesus é mencionada 1.845 vezes na Escritura, sendo que 1.527 no Antigo Testamento e 318 no Novo Testamento. Eu quero aqui novamente dizer para vocês, lembrar vocês, né, que a volta de Jesus ela vai se dar em 2 etapas. A primeira etapa é quando ele vem para os gentios, para a igreja, quando ele arrebata a igreja. A segunda etapa da sua vinda vai ser para o povo de Israel, quando o povo de Israel está oprimida, né, opressa, para perder a guerra, para deixar de existir
Tiro, porque esse era o intento do anticristo, destruir toda a nação de Israel, assim como era o intento de Antíoco Epifânio, assim como era o intento de Nero, assim como era o intento de Hitler, dizimar, acabar com o povo de Israel, assim também era o intento do anticristo propriamente dito. Então, quando ele pensou que ele ia ser vitorioso na sua empreitada, Jesus vem com poder e grande glória, e a Bíblia diz que o anticristo ele é derrotado pelo sopro da boca de Jesus. E eu gosto dessa passagem porque mostra exatamente qual é a diferença do poder das trevas com o poder da luz. Jesus, ele destrói. O grande representante do dragão, a antiga serpente, que é o diabo, com o sopro que sai da sua boca. E tem uma passagem da Bíblia que diz que ele vai ser destruído sem uso de armas, sem manipulação de equipamento bélico, ou seja, com o sopro que sai da boca do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, com a derrota do anticristo, vai começar o julgamento das nações. Como eu falei para vocês, a única data que não é específica na palavra de Deus é exatamente o período dos gentios, quando vai ser arrebatado a igreja. Porque quando essa pergunta foi feita a Jesus, Jesus falou, olha, quanto esse tempo, nem eu, nem os anjos dos céus sabemos. Então, somente o Pai, segundo o seu desígnio, segundo o seu propósito. Então, ao vencer o anticristo, na sua vinda, com poder e grande glória, dar-se-á início ao julgamento das nações. Os que escaparem da grande tribulação serão agora julgados. A base do julgamento será a maneira como as nações trataram os irmãos de Jesus, ou seja, os judeus. Nações será poupada e ingressarão no milênio. Nações serão destruídas ali mesmo, isto é, seus habitantes serão eliminados. Mateus 25, de 31 a 46. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está sendo preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá, também os que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Até quanto? 46. Porque tive fome e não me deste de beber. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestiste. E achando-me enfermo e preso, não foste me visitar. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, forasteiro, nu, enfermo, ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá, em verdade vos digo, que sempre que deixar de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão este para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna.
Existe dois ensinamentos nessa passagem aí que nos faz perceber que essa passagem aí Jesus não está se referindo ao julgamento final. O primeiro ensinamento é que aqueles que vão participar desse julgamento, eles vão ser absolvidos ou condenados de acordo com as suas obras, de acordo com aquilo que fizeste. Jesus disse aos seus pequeninos irmãos, né, os pequeninos, que aí se refere à nação de Israel. Esse é o primeiro ponto que nos mostra que isso aí não se refere ao julgamento final, porque o que vai absolver ou condenar vai ser as obras que fizerem em relação aos pequeninos. E nós sabemos que no julgamento final, ninguém vai ser absolvido pelas suas obras, mas sim pela graça de Jesus. E o segundo ponto doutrinário que Jesus mostra aí, e que nós vemos que não se refere ao juízo final, é que tanto os salvos como os condenados, eles estavam sendo julgados ali. E a Bíblia diz que no juízo final, nós não seremos julgados. Os salvos não passarão pelo juízo do trono branco, pelo juízo final. A Bíblia diz que aquele que crê não será julgado. Ou seja, nós, os salvos, que cremos em Senhor Jesus, não passaremos por esse juízo final. E ali, tanto os que foram absolvidos, tanto os que foram condenados, estavam sendo julgados aí. Então, esses dois pontos doutrinários nos mostram que Jesus, nessa passagem de Mateus 25, não está se referindo ao julgamento final, porém ao julgamento das nações, quando serão vistas as nações que vão participar ou as nações que não vão participar do milênio. Qual as nações que vão participar? São as nações que deram crédito à palavra das duas testemunhas e ficaram do lado de Jesus. Ficaram do lado de Israel, perdão. Qual as nações que não vão participar do milênio? São as nações que deram crédito à palavra do anticristo e ficaram contra Israel. Essas não vão participar do milênio. Então, terminado o julgamento das nações, dar-se-á início ao período de milênio. Um dos pontos culminantes da profecia é, sem dúvida, o milênio. O milênio será a sétima dispensação, será a dispensação da plenitude dos tempos. Isaías 2:2, Beth, por favor. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e elevará sobre os outreiros, e para ele afluirão todos os povos. Então, nesse período, Israel vai tornar-se a capital do mundo. E lá, em Israel, os povos vão se dirigir até lá para tomar conhecimento do Senhor, para tomar conhecimento do Deus de Israel. O período de milênio vai ser um período de grande prosperidade sobre a terra. A Bíblia diz que o leão e o boi vão comer feno junto. Que uma criança andará junto com um animal que é peçonhento, com um animal que é perigoso. Então, vai ser um período de paz, um período de prosperidade, um período de grande alegria para toda a humanidade. É interessante, né? Depois de um período de grande tribulação, Jesus fala de dias tal como antes nunca houve sobre o mundo e depois dele nunca mais haverá. Então, depois de um período de grande angústia e tribulação, vem um período de paz, de prosperidade e de alegria. Aí eu lembro de um ditado popular que diz que depois da tempestade vem a bonança.
Tem uns engraçadinhos que falam que depois da tempestade vem a ambulância. Mas esse não é o ditado certo, não, tá? É depois da tempestade vem a bonança. E é isso que vai acontecer. Nesse período de milênio, o mundo vai ser governado por uma teocracia, ou seja, o poder centralizado em Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz também que nesse período a igreja do Senhor Jesus vai ser os agentes de Deus para ajudar na administração do mundo. Nós iremos governar o mundo juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Será estabelecido depois da grande tribulação, logo após o julgamento das nações vivas. Daniel 12:11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Aí tá, essa referência aí não é bem isso, não. Essa referência aí está se referindo ao período da grande tribulação. Ela está errada aqui. Deixa quieto. A outra passagem nós já lemos que fala sobre o julgamento das nações. Então, depois do período de milênio, ou seja, esse período vai durar 1000 anos, a Bíblia diz que nesse período Satanás estará preso no abismo. A Bíblia diz que depois desse período de milênio, Satanás vai ser solto por um breve período de tempo e vai novamente enganar as nações e vai reunir as nações contra o povo de Israel novamente. E aí, novamente, Deus vai destruir o intento, né, do diabo, do capeta, e depois desse período de milênio vai vir o período do juízo final. Nessa ocasião, os ímpios falecidos de todas as épocas ressuscitarão com seus corpos literais e imortais, porém carregados de pecado. Mateus 10:28, Beth. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Bem, então, e esse julgamento é para a aplicação das sentenças, pois o pecador já está condenado desde quando não creu no Filho de Deus como seu Salvador. João 3:18. Quem nele crê não é julgado, porque não crê. Quem nele crê não é julgado, porque não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Portanto, nesse juízo final não haverá absolvição. Aqui só vai participar os ímpios, ou seja, aqueles que não receberam a Jesus como seu Senhor Salvador, porque como diz João 3:18, quem nele crê, quem em Jesus crê, não será julgado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, esse juízo vai ser só para aplicação da sentença. As pessoas vão saber o que eles fizeram e a sentença será aplicada. O juízo final vai ser o último acontecimento na terra que nós conhecemos. A Bíblia diz que depois desse juízo final, está lá em Pedro, os elementos em chama se desfarão e haverá novo céu e nova terra. Então, depois disso, vem o estado eterno. Ou seja, o céu e o inferno. O inferno é um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Ter-na-se-á a habitação eterna de quem se identifica com ele. Ou seja, os salvos estarão no céu, lugar de paz, habitando com Cristo, e os demais no lago de fogo e enxofre que Deus preparou exatamente para os anjos que se rebelaram contra ele naquela rebelião de Satanás lá no céu. E assim nós terminamos nosso estudo sobre escatologia.
Se tiver alguma dúvida, alguém quiser fazer alguma colocação, o tempo é agora. Um versículo que nós lemos, que eu até esqueci qual que foi, mas acabamos de ler, que fala que o inferno foi criado para o diabo e para os seus... Eu também não peguei essa referência, não, mas é exatamente. Então, ele foi preparado desde o princípio do mundo para o diabo. Ele não foi preparado para o homem. As pessoas às vezes falam, pô, Deus é bom, como é que Deus vai lançar o homem no inferno? Deus não vai lançar o homem no inferno. O homem é que vai escolher o que ele quer da vida dele, né? Porque o inferno não foi feito para o homem. O homem que vai escolher a quem ele quer servir, a quem ele quer dar honra, quer dar glória, quer dar a sua vida, e como o Reinaldo terminou de colocar, aqueles que se identificam com ele. Infelizmente, né? Tem muita gente que se identifica, né, com o diabo. A gente vê tanta gente ruim, a gente vê tantas pessoas fazendo tanta maldade, que a gente vê que a pessoa não está sozinha, que a pessoa tem a mente totalmente voltada para as coisas ruins. E era isso que eu queria colocar, que o inferno não foi feito para o homem. O homem vai por escolha própria. Até porque a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, antes que todos se convertam e cheguem ao conhecimento da verdade. Realmente, o inferno não era da vontade de Deus que nenhum homem fosse lançado ali. O homem foi lançado ali por causa da sua obstinação em não crer nas Escrituras e na palavra de Deus. Mais alguém? Bom, se não tem mais ninguém, está contigo, meu pastor. Amém. É muito bom, né? Foi excelente esse estudo e essa recapitulação agora, né? Assim fica mais claro para nós tudo aquilo que nós estudamos dentro dessa condição, dessa revisão, que ficou muito bom para a gente poder visualizar. Então, eu acho que foi bom para poder fixar cada etapa dessa aí e relembrar tudo que nós estudamos nesse período.